Fala galera da gastronomia, aqui é o Chefe Mineiro e o Gastronomia na Veia. Aqui não tem corte, não tem edição. Hoje vamos falar sobre custo de buffet. Se prepare, grandes dicas. Primeiro, para você entender o seu custo do teu buffet, você precisa fazer algumas avaliações. O meu preço de venda, o meu público, o nível do meu restaurante. O custo variável são dos ingredientes, né? É quanto eu estou pagando por esses ingredientes. Você tem que ter em mente, quando você elabora o seu cardápio, o seu custo, né? Eu vendo a R$ 100, para que meu custo esteja dentro de uma margem, ele não pode ultrapassar 33%. Essa é uma conta que ela só fecha no final se você tiver esses parâmetros, tá? O seu custo não deve ultrapassar 33%. Por quê? Porque se você imaginar todo o seu restaurante numa roda, dividir ele em 4 partes, você vai ter o custo fixo, você vai ter o custo da mão de obra, você vai ter o custo variável, você vai ter a parte de lucro e a parte dos seus impostos, ok? O ideal é que o seu custo seja 25%. Mas, Mineiro, você tá louco? Como que eu faço isso? Primeiro passo é você ter uma média, né? Você alcançar uma média de público e você fazer as contas em cima de uma previsão de venda. O que é que isso quer dizer? Eu pretendo vender R$ 6.000 por dia, certo? Então o meu custo do meu buffet, ele vai custar aí em torno de R$ 1.500. É uma conta assim, simples aparentemente, mas complicada no sentido de que quando eu faço a custo, as minhas compras, eu tenho um valor de produto que eu não posso usar, que eu não posso ter na minha mesa. Ah, mas eu quero ter um produto mais nobre, ok? Então você tem que ajustar todos os seus outros ingredientes, você tem que criar formas para que esses ingredientes não ultrapassem esse valor. Então, ou seja, na sua previsão de venda, você coloca o produto nobre que você imagina e outros produtos mais em conta para que você tenha um equilíbrio. Você, no começo, vai ter grandes dificuldades em elaborar de uma maneira simples esse processo. Mas a partir do momento que você começar a fazer isso diariamente, você vai entender esse processo e vai ver que ele é mais simples do que se parece. É porque você transforma isso de uma maneira mais compacta, mais entendível. Porque se a gente pupar para a parte da administração, pupar para a parte da contabilidade, você vai ficar louco com tantas formas. Fazer de um jeito simples. Eu vendo a X, então o valor não pode ser mais que um quarto. Um quarto é o meu projeto, o meu ideal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o seu custo ele vai crescendo, ou seja, quanto o seu custo cresce, alguma outra parte vai ter que ser menor. Ou seja, por exemplo, na parte de fixo, água, luz, aluguel, você vai ter que reduzir isso para que você tenha um produto variável maior. Então, ou a sua mão de obra vai ter um custo muito inferior. E se você tem um resultado final interessante, a sua mão de obra é qualificada, você sabe que o custo da sua mão de obra ela não é tão baixa. E também tem a carga de impostos que também pesam muito. Então, ou seja, prepare o seu cardápio, calcule o seu cardápio dentro de uma margem entre 25% e 30%, que você não precisa se sufocar, se apertar tanto, de ter que ficar fazendo malabarismo todo mês para que as suas contas, a sua organização financeira te destrua.
E lembrando que no caso específico de buffet, você tem uma parte de sobras que também entram nesses custos. Ou seja, tudo aquilo que sobrar, você está pagando, você está jogando fora, você está dando baixa. Esse custo ele tem que estar nessa margem. Outra coisa que muitas pessoas fazem é quando eu falo de custo, eu não falo só de comida. Eu tenho que ter ali, por exemplo, material de limpeza, tá no meu custo. Para eu manter o restaurante funcionando, tá no meu custo. Tudo isso tem que ser muito bem organizado, porque você pode entender o seguinte: o meu buffet custou R$ 1.500, eu vendi 6.000, bacana, tô na média, tá top. Porém, você tem que pensar que é o seguinte: quebrou um prato, quebrou um copo, eu tenho que repor isso. Então eu tenho que ter um planejamento com custo para que não desande quando eu fechar o meu mês, eu não tenha tomado prejuízo. Porque às vezes o custo do ingrediente do buffet acaba ficando dentro da média, porém as outras coisas elevam demais o meu custo. Né? Então, tem que ter essa preocupação, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse treinamento. Quanto melhor a sua equipe usar o seu ingrediente, quanto mais aproveitar esse ingrediente, maior é o rendimento desse ingrediente, o seu custo vai ser menor. Ainda no caso do buffet, ainda tem outro agravante. Se o seu movimento for abaixo da média, o seu custo estoura. Então, você tem que ter um equilíbrio entre movimento e produção, para que o custo se enquadre, que você possa ter o seu funcionamento financeiro redondinho, para que as suas contas ficam dentro do seu orçamento, que você consiga manter os ingredientes de maneira adequada, sem faltas, sem gargalos, sem preocupação. Isso acontecendo, a sua equipe vai trabalhar mais tranquila, mais leve. Esse vídeo ele fica, se a gente poderia ficar aqui mais tempo, mais horas falando, mas no geral é isso. Preocupa-se muito com o seu custo, com a sua organização, porque esse custo o controle desse custo pode te fazer o seu restaurante crescer, a sua equipe crescer e manter o seu movimento acima da média normal. Quem planeja o custo, planeja sucesso. E sucesso de um restaurante depende desse planejamento. Dica dada: inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para você ser notificado. Grande abraço do Chefe Mineiro e até breve.